Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio Money Report Money Talks. Hoje eu converso com uma das lendas do mercado brasileiro, um dos maiores executivos que nós temos aqui no Brasil, Manuel Horácio, meu caro. Prazer, obrigado pela lenda. Manuel Horácio está lançando, melhor, acaba de lançar o livro O Equilibrista. É um compêndio da história da vida dele e algumas memórias também do tempo que ele foi executivo de grandes empresas, como, por exemplo, o Sharp, Fator e também a Telemar, que eu acho que vale também, né? Doce. Enfim, nós temos aqui um exemplo incrível de trajetória profissional e vamos tentar aproveitar um pouco dessa sabedoria e experiência, começando, talvez, por uma coisa que me chamou a atenção. Você comenta bastante da sua infância na Vila Mariana, no Campo Belo. Como é que foi crescer na São Paulo dos anos 40 e 50? Devia ser muito diferente do que a gente tem hoje. Primeiro, obrigado pela introdução tão elogiosa. Existem muitos executivos que me superaram, graças a Deus, né? Primeiro, eu cheguei ao Brasil, eu sou imigrante, né? Cheguei ao Brasil vindo de Portugal, aos 2 anos de idade. E, por incrível que pareça, onde eu fui morar, no primeiro lugar que eu fui morar quando chegamos ao Brasil, foi exatamente na rua, aqui pertinho de vocês, aqui na Rua Estela. Um tio da minha mãe tinha uma chácara de flores, de plantas, que vinha até onde hoje é a 23 de maio. O Colégio Bandeirantes já existia, mas a chácara vinha até lá embaixo. Quer dizer, era bem... São Paulo era outro São Paulo, não tinha prédios quase na década de 50. E depois meu pai arrumou um terrenozinho ainda na rua Cubatão, perto do Hospital Santa Rita, lá em cima, e fez uma chácara de flores. Então eu cresci, né, no meio dessa chácara de flores e vendendo flores também, aproveitando, já que meu pai era um produtor, né? Mas naquela época era muito difícil vender flores, né, porque todo mundo tinha jardim e tinha flores no jardim, não era fácil. Seu pai, como imigrante, você, se eu não me engano, nasceu 45 dias antes do final da Segunda Guerra, né? Sim. Seu pai trouxe, digamos, alguma cultura dessa fase aí da Segunda Guerra, foi muito traumática para a Europa? A cultura realmente da economia, né? Porque viviam numa penúria danada em Portugal, nessa década de 40, né? Então, meu pai, como foi sempre um agricultor pequeno, tinha pequeno, os lotes ainda de herança, mas coisa muito pequena realmente. Em Portugal, quando se vai ver um vinhedozinho pequenininho, e tudo eles plantavam para subsistência e faziam o vinho realmente mais para o seu próprio uso, né? Meu pai veio para o Brasil e meu pai nunca virou um jardineiro. Ele nunca trabalhou em lugar, acho que nunca se acostumaria a trabalhar num lugar fechado. Então ele foi jardineiro a vida toda. Então a minha vida no começo foi no meio das flores. Foi uma vida muito difícil, naquele período não foi fácil, mas sobrevivemos todos bem. Mas sua mãe também trabalhou no comércio e você também, como quando garoto, trabalhou no comércio, né? Mas no começo, nesses 10 anos mais ou menos de Brasil, ela foi empregada doméstica. Só que ela, para mim, eu até conto no livro que ela realmente foi a maior economista que eu conheci na vida, porque com muito pouco dinheiro, eles chegaram a comprar um pequeno comércio, ficaram mais ou menos uns 4 anos com esse primeiro comércio e ganharam alguma coisa para começar realmente a ter uma vida melhor. Aí você diz no livro que quem guardava o dinheiro era a sua mãe. Por exemplo, nós somos 3 filhos, né? E os 3 se formaram em universidade. E ela fazia o sistema de caixa único. Até os 21 anos de idade, todo mundo trabalhou. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade fora. O meu irmão também, e os 3 irmãos começaram. E todo o salário que a gente ganhava até os 21 anos estava na mão dela. O dinheiro crescia mais do que cada um tendo o seu dinheiro separado, né?
A mesma coisa eu digo para os casais de vez em quando. Hoje, casais, cada um tem o seu dinheiro. Eu falei, dinheiro macho com dinheiro fêmea cresce. Dinheiro separado não cresce tanto. Os primeiros capítulos do seu livro são nomeados para o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Evidentemente, a família é algo muito importante para você. Como é que essa estrutura familiar te ajudou na carreira de executivo? Bem, inclusive no agradecimento eu agradeço, o agradecimento básico é para minha mulher realmente, né? E os filhos também, que você pode até ler, é muito pequenininho o agradecimento, que é exatamente a síntese desse suporte que me deram na outra folha. Olha aí. Dedico esse livro a Maria Lúcia, pois sem ela dificilmente eu teria percorrido essa trajetória, e ao Alexandre e a Ana Célia, que sempre deram um lindo colorido às nossas vidas. É o resumo. Esse é o resumo de tudo, eu acho. A família foi sempre meu porto seguro. Quer dizer, eu conseguia ousar bastante na minha carreira, porque eu sabia, se tivesse algum problema, eu voltaria para casa, eu seria sempre o herói da casa. Teria o suporte da família. Você falou agora, eu lembrei de uma passagem na qual você diz que era quando você trabalhava no Rio de Janeiro, se não me engano, na empresa da Ericsson, e daí naquela época as pessoas voltavam para casa às 5 da tarde e ainda dava para conviver com os filhos na piscina. Era outro mundo, né? Porque ainda não tínhamos ainda internet nem nada, e a gente trabalhava, chegava às 7 horas da manhã, mesmo sendo diretor financeiro da empresa, é uma empresa sueca também, extremamente bem regrada em horários. Ninguém trabalhava depois das 5 horas. Então eu chegava às 7 horas da manhã, como diretor da companhia, e saía às 5 horas. E chegava em casa às 5:30 da tarde, ia tomar banho de piscina com os filhos, ia brincar com os filhos. Mas naquela época dava, porque você não tinha nem e-mail, você não tinha internet. Celular. Não tinha celular. Então a gente conseguia separar a vida realmente de casa da vida do trabalho. Hoje é quase impossível, né? Um dos capítulos você fala, ele é intitulado Falar a Língua das Pessoas. Como se obtém esse dom, porque ele é dificílimo? Bem, primeiro eu acho que a base realmente de falar a língua das pessoas é primeiro você ter uma capacidade enorme de ouvir as pessoas e paciência para ouvir. Porque normalmente a gente fala, aquele cara tem alguma coisa para falar comigo, esse não tem nada para falar comigo, mas todo mundo falando alguma coisa nova fica na sua cabeça. Então eu fiz basicamente, desde o começo, sempre fazia café da manhã com o chão de fábrica. E aí que eu aprendia muita coisa. E é interessante que o pessoal senta com um diretor ou com um presidente, fiz isso também nas outras empresas. Quando senta realmente o pessoal fica todo com medo, né? Esse é o Deus, né? É o cara que manda em tudo, né? Não é verdade. É extremamente mentira a gente realmente mandar em tudo. Mas eu começava sempre conversando com as pessoas, como quebrava o gelo daquela... Você pode pegar um operador de máquina, para quem você torce? Começava a falar sobre futebol. Começava a falar sobre futebol, todo mundo se descontraía, todo mundo entrava no papo. Depois eu começava a falar sobre política também. O problema de você exercer a cidadania. Depois que eu entrava realmente na empresa. E aí eu ficava escutando o que eles falavam na empresa. E eu aprendi muita coisa, porque uma coisa que realmente, quando você tem muitos níveis dentro de uma empresa, você tem os chamados círculos de poder em cada área, né? E gerente nunca deixa passar as coisas ruins para cima, só as coisas boas. E quando eu sentava com esse pessoal, todas as coisas ruins do chão de fábrica vinham tudo para mim. E aí sim eu fazia boas reuniões com todos os executivos, sabendo, às vezes, mais do que eles, o que tinha acontecido embaixo. Então, escutar realmente é um sinal de respeito às pessoas. E a gente aprende sempre. Nessa época ainda não tinha o conceito, acho que, de networking. Mas é super importante também falar a língua do outro quando você está se relacionando com pessoas do mercado, né? É interessante, porque hoje você faz networking nas redes sociais, seja lá onde que for. Naquela época era reuniões que você tinha de empresários, você tinha reuniões de executivos, era olho no olho, conversando.
E realmente o mundo era menor, lá começando na década de 70, o mundo empresarial era menor, a gente conhecia quase todo mundo, olhando e conversando. E sempre, como você não tinha a facilidade das redes sociais, o que acontecia? Você tinha que estar presencial em quase todas as reuniões, onde você desenvolvia uma camaradagem muito maior realmente com seus colegas de profissão, executivos. Dentro dessas grandes empresas que você trabalhou, qual foi o teu maior desafio profissional? Lá na FICAP, na Sharp, Fator, Vale ou Telemar? Depende, acho que tudo foi relativo. Eu comecei na FICAP, que era uma empresa do Grupo Ericsson, eu vim já da Ericsson do Brasil, fui para lá como diretor financeiro. Eu tinha 26 anos. Então, o grau de dificuldade que você está aprendendo é quase do mesmo tamanho em cada área, cada vez que você sobe na organização. Então, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez, depois de que eu estava 3, 4 meses na empresa, tinha falta de caixa para pagar folha de pagamentos. Quer dizer, eu fiquei 3 dias sem dormir, né? Depois eu comecei a conversar com os bancos e consegui dinheiro. A segunda vez que eu não tinha dinheiro, eu já não dormi 2 noites. Já sabia que possivelmente ia arrumar um caminho. Na 4ª vez, eu já tirava de letra. Então, é um aprendizado pouco a pouco, entendeu? Agora, se você pensar como um desafio global, o maior desafio foi o Telemar hoje, né? Porque eram 16 estados, 16 empresas. E juntar essas 16 empresas e eram empresas do governo. E não é que elas eram subsidiárias da Telebrás. E você falava, não, então todo mundo está ligado à Telebrás. Tecnicamente eram subsidiárias da Telebrás, mas cada governo de estado comandava, tinha suas diretorias lá dentro. Esse era um problema. E você juntar 16 empresas numa só, deu trabalho. Eu acho que foi o maior desafio que eu tive na vida. Bom, isso que você falou da época que era diretor financeiro, me lembra diretamente o título do seu livro, O Equilibrista, porque esse, se não me engano, é o nome do prêmio que o IBEF dá aos seus escolhidos anualmente, não é isso? Isso, eu fui o segundo equilibrista do país, em 1989. Por isso eu botei o título aí que foi definido, foi o Equilibrista. Bom, você falou que tinha 26 anos quando passou por essa experiência, começou a experiência de diretor financeiro. E tem uma passagem do seu livro que você relata uma conversa com a sua diretora de RH da Telemar, e na época ela só tinha 28 anos. Então, como é que foi essa mentoria para uma jovem executiva que tinha exatamente esse desafio que você estava falando? Conseguir criar uma cultura para todas essas 16 empresas que se juntaram numa só. Acho que isso foi uma tarefa, no final foi gostosa, foi difícil, mas foi gostosa. Quando me apresentaram, não fui eu que admiti, ela já estava na companhia, e ela foi admitida ainda pelo Otávio, que tinha sido, logo no começo da privatização, tinha assumido a presidência. Então eu fui conversar com quem? Eu preciso para fazer a mudança na empresa, de humor, de tudo, sair de uma estatal para uma empresa privada com a etiqueta de eficiência, precisava conversar com a diretora de RH. E me assustei quando eu a vi, porque de 28 anos, muito jovem, né? Eu até falei para ela assim, se você durar 90 dias comigo, você vai trabalhar bastante comigo, você precisa durar 90 dias. E ela é extremamente competente. E me ajudou a fazer todo o programa de transformação da empresa. E nós pegávamos, às vezes, até saímos de uma visão com um aviãozinho privado e íamos a 3 estados fazer palestras, conversar com todo mundo, todo o nível de gerência, o pessoal de baixo, para mudar a cabeça do pessoal. Eu também falo um pouquinho, ser vendedor de sonhos, né? A minha tarefa é a tarefa de todo mundo, quer dizer, não é minha tarefa só. Se vocês não me ajudarem, eu não faço nada. E ela me ajudou a fazer essa transformação na empresa. E ela é extremamente competente. Essa menina é uma fera. Era uma fera, hoje deve ser uma fera maior. Agora, além dessas 16 unidades que se juntaram, a Telemar tinha uma particularidade que era vários acionistas também, cada um com a cabeça
cada um com um estilo. Como é que foi lidar com essa turma? Essa foi a parte mais complicada da minha vida, né? Você conviver com a estrutura de baixo, com a organização, vender seus sonhos, buscar, tentar motivar as pessoas. Era um trabalho difícil, mas gostoso de fazer. Porque as pessoas, todo mundo quer trabalhar numa empresa que tem objetivos altos, que quer ganhar dinheiro. Você faz um sistema realmente de rewarding para os resultados. Então você faz com que as pessoas realmente se motivem também com a sua motivação. Agora, com os controladores têm os planos deles, que às vezes não são os mesmos planos do executivo, né? E a grande diferença, basicamente, realmente era sobreviver com a chamada, na crise, o processo de Wall Street, né? Que você tem, cada 3 meses, você precisa aumentar os resultados para você ter uma valorização das ações. Isso é muito difícil. Eu olhava muito, realmente, ainda mais quando as empresas foram privatizadas, o problema da deficiência de cada empresa. São 16 empresas completamente diferentes. Então você teria que realmente pensar um pouquinho mais num plano de sustentabilidade, onde você ia gastar muito dinheiro na manutenção das redes telefônicas, esse negócio todo aí, para depois realmente você começar a ter alta rentabilidade. Todos os anos os 3 anos quase que eu ganhei na Telemar, nós ganhamos dinheiro. Mas a pressa deles para dividendos era maior que a minha. Então eles precisavam muito mais no final. Por que eles me demitiram? Eles queriam um gerentão de mês a mês, que realmente gerasse caixa a curto prazo, para pagar dividendos. Porque também tinha lá os seus problemas também. E a minha estratégia era olhar a companhia mais a longo prazo. Se você pensar no grande problema que era o Rio de Janeiro, a Telerge, a rede estava toda arrebentada. Então você precisava investir bastante lá. Eu me lembro que no último ano quando eu saí, nós investimos mais de 3 bilhões, eu acho. Naquela época. Isso faz muito tempo. Estamos falando em 98, 99, né? Faz muito tempo. Então essa diferença de visão deles de querer resultados mais a curto prazo e gerar mais caixa era um pouco incompatível onde você fazia a empresa vai durar pro resto da vida e vai ser rentável. Você veja onde está hoje, né? Acho que em 20 anos foram 8 presidentes. Quer dizer, a visão de longo prazo ninguém tinha, porque ninguém durava a longo prazo, nenhum executivo durava a longo prazo lá. Então esse foi o problema de divergência entre controladores e o gestor. Como lidar com esse tipo de frustração? Porque tem uma passagem também que você fala quando o executivo sueco ligou para sua casa no meio da madrugada para falar que a divisão que você comandava ia ser vendida. Como é que se trabalha essa frustração? É frustração mesmo, né? Porque eu contei a história da folha de pagamento, a gente precisava de dinheiro. Eu realmente, quando eu entrei, a empresa estava extremamente endividada. A empresa ainda tinha 30% do capital da Ericsson Internacional, mas estava no controle, não, desculpa, estou confundindo os times, era completamente da Ericsson Internacional. Então, 2 períodos. No primeiro período eu fui diretor financeiro da empresa, de 72 até 80. Depois eu voltei em 90 como presidente. Aí que houve depois de 2 anos que eu trabalhei para dar com pau, para conseguir realmente botar as finanças em ordem, estava bonito, tinha quase toda a dívida. Ele me liga e fala assim, 3 horas da manhã, ele estava na Itália, ele me ligou e falou, o board decidiu vender a empresa. Eu quase desliguei. Puff! Falei, mas por que vão vender a empresa? Agora que está rentável, está ganhando dinheiro. Aí conversamos, não dormi mais o resto da noite. Falei, puxa vida, não é possível, porque depois de todo o trabalho que foi feito, eles vão vender a empresa agora. Fui para casa, fui para casa logo, não dormi, estava em casa já, né? Comecei a pensar um pouco, eu sou profissional. Se eles querem vender a empresa, vamos ajudar a vender a empresa. Mas a frustração é grande.
porque eu achava, inclusive, que agora, inclusive, como retorno próprio para mim também vai ser muito bom. Bônus, agora vão começar a ganhar dinheiro, tá? Eles vão vender a empresa. Isso para mim significava, se vão vender a empresa, possivelmente eu vou sair também. Mas aí eu consegui uma venda interessante, porque que era o Daniel Birman do Rio de Janeiro. Eu tinha conhecido ele porque a primeira empresa que foi privatizada no Brasil foi a Caraíba Metais. E eu participei dessa privatização dentro da FICAP na década de 80 como membro do conselho representando os suecos. E nós compramos um pedaço dela. E eu sabia, desde 72 até 95, minha vida foi ligada também a FICAP, mesmo trabalhando em outras coisas, entendeu? Mas depois de todo esse trabalho que foi feito, realmente, eu falei, vou ter que procurar um novo emprego. Eu achava que ia ter uns bons resultados também para mim e vou vender. Então, vou ajudá-lo. E esse Daniel, que tinha conversado comigo, ele tinha perguntado uns 6 meses antes, os suecos não querem vender a empresa? Eu falei, de jeito nenhum, agora que ela está dando certo, está ganhando dinheiro, não vão vender, né? Eu fiz realmente, não vou facilitar a compra, né? Aí liguei para esse mesmo chefe, falei, acho que eu tenho um comprador, você quer nos receber? Semana seguinte nós fomos para Estocolmo e saímos de lá com ele com o protocolo assinado de que ele ia analisar realmente a compra da empresa. O Daniel Birman. Daniel Birman, que, para quem não está ligando o nome da pessoa, ele é filho do empresário gaúcho Aaron Birman. E ele talvez tenha sido o primeiro raider de empresas aqui no Brasil, a primeira pessoa que olhava e pensava em adquirir companhias que poderiam estar bem melhores se tivesse uma injeção de capital, né? É interessante porque quando ele antes dele assinar o contrato, nós começamos a conversar, ele pegou e falou, você continua na companhia? Falei, depende. É claro, primeiro discutimos um pouquinho o salário, o bônus que eu ganharia, mas falei, só vou se o meu plano estratégico estava pronto já. Se a gente conseguir realmente fazer uma fusão de 3 empresas, a FICAP, a área de cabos da Siemens, a área de cabos da Alcan, que era cabos de energia, de transmissão de energia de alumínio, e a Alcoa. Se você permitir que eu desenvolva esse plano, eu aceito. Falou, mas não tenho dinheiro para botar para comprar essas outras participações, não. Vamos trocar por ações. Você vai diminuir, mas vai ser participando de uma parcela muito maior econômica, realmente. Ele topou. Eu falei, então eu fico. Aí começamos, a empresa foi vendida em final de 92. Mas o início de 93. A primeira que nós fizemos a fusão foi com a Siemens Cabos. Demos um pedaço da companhia para eles. Depois fizemos com a Alcoa. E demos um pedaço para a Alcoa, americana. A Alcan não conseguimos porque o CAD não ia deixar, porque nós teríamos mais de 50% de cabos de transmissão de alumínio. Mas as 3 em 2 anos. E a quarta que seria a mãe que era o nome dela, que era a holding que comprou a FICAP, eu absorvi a holding. Então nós fizemos uma simplificação violenta, societária, e uma massa econômica muito maior para trabalhar, né? E começamos a ganhar dinheiro. Mas eu tinha falado, em 90 quando eu entrei, nós tínhamos uma fábrica em Americana, que tinha sido da Sumitomo, da Phelps Dodge. E quando eu entrei lá, eram 600 empregados, eu tive que demitir 400, com 200. Eu tinha feito uma promessa, eu vou ficar 5 anos nessa empresa. Em 5 anos a gente volta a ser o tamanho que era. Quando eu entreguei isso, foi exatamente em março de 95. Eu falei, agora eu posso sair. Eu saí exatamente no final do 5º ano, no último dia eu saí. Troquei de... Porque também eu coloco realmente também nas minhas ideias, o que eu acredito na realidade, que ninguém deveria ficar na cabeça mais de 5 anos.
porque você perde a criatividade, você se acomoda à situação da empresa, você se acomoda às pessoas e é difícil mudar. Para você fazer modificações grandes em qualquer empresa, para resgatar a empresa, você precisa, na realidade, de muita força e não está imiscuído dentro da organização ainda. Você precisa olhar a organização um pouco de longe para ver o que você vai fazer. Porque depois de algum tempo você cria amizades, você começa a tender realmente a beneficiar mais quem mais você gosta. Então isso atrapalha um pouquinho depois a eficiência da empresa. Como é que, com todo esse track record incrível, você nunca foi chamado por um headhunter para um processo de seleção? Eu vou até contar um pedaço da história interessante. Não me lembro se eu contei bem aí. Porque eu nunca saí procurando emprego. Os empregos sempre chegaram a mim. Eu nunca fiz um plano de carreira. Porque tinha uma hora ou que me mandavam embora, ou que eu achava que estava na hora de sair, né? Tem uma poesia do Fernando Sabino que diz o seguinte, que o nome, acho que, eu não sei também, eu nem me lembro se coloquei no livro, certeza, né? Que de tudo da vida restaram 3 coisas. Primeiro, que é preciso sempre começar. Segundo, que é preciso sempre continuar. Terceiro, que você vai ser interrompido sempre antes de terminar. Então eu não vou começar. Quando você às vezes não quer terminar, alguém te termina, te interrompe. E aí começa, ele diz que você deve fazer, se você for interrompido, da queda, você tem que fazer um passo de dança. Você vê uma bailarina, quando ela cai, ela se levanta e continua, a música continua o início do livro Encontro Marcado, é exatamente isso. Se diz que do medo você tem que procurar uma escada para subir e olhar o mundo mais de cima, não ficar no chão. Do sonho você tem que fazer uma ponte. Alguma coisa você tem que realizar através dessa ponte, né? Então eu acredito muito nessa poesia, eu acho maravilhosa. Então, eu fui interrompido algumas vezes, eu me interrompi outras vezes, por exemplo, quando eu saí da Vale, eu saí porque eu queria sair, fui para Telemar. E eu acho que se você pegar como experiência, a Vale é uma experiência maravilhosa, porque a qualidade da gestão de Vale ali, da gerência de mesa, era uma das melhores que eu vi na minha vida. E talvez você tenha sido protagonista da única situação que eu lembro de ter lido, que ele se demitiu da Sharp da seguinte maneira, falando com o Sérgio Macchiarini: se você não tem coragem de me demitir, eu me demito. Isso é absolutamente fantástico. Mas eu achava que estava na hora de terminar, porque não dava mais, porque outra vez o problema do conselho. Quer dizer, como você tinha naquela época você tinha muito mais, os conselhos eram mais, os participantes eram mais amigos da família, não eram hoje como você tem hoje, essa busca profissional de conselheiros. Aí tem os puxa-sacos realmente dos donos, que se perpetuam dentro dos conselhos, né? Então eu falei, não dá mais. Então eu cheguei e falei, você quer me mandar embora, você não tem coragem, então eu me demito. Naquela época, inclusive, era muito comum o expediente que ter um subordinado ao presidente que estava no conselho, criando uma situação dúbia, né? Era, porque o objetivo dele era ser presidente da Sharp. Então, quando eu fui escolhido, tem uma historinha antes, porque mais ou menos 2 anos antes, o próprio Macchiarini tinha me procurado, me oferecendo a presidência da companhia. E eu falei um negócio que eu acho que não devia ter falado. Falei, enquanto você for vivo, quem manda na companhia, ele era muito charmoso, quem manda na companhia é você. E paramos a conversa. Infelizmente, ele morreu. Depois ele morreu. Aí o filho me chamou, porque sabia que eu tinha conversado com ele, em detrimento realmente da escolha de um executivo do executivo que estava lá dentro. E ele falou, olha, eu não posso fazer nada, você é o presidente, tudo bem, mas eu não vou me reportar a você. E ele estava no conselho, porque o que o Sérgio Macchiarini fez? Fez o hedging, né? Botou um cara no conselho para
para me controlar também, para me controlar, né? Mas no final nós demos certo. Realmente começamos a conversar, falei, você vai me contar o que está acontecendo, pelo menos me conta o que está acontecendo, senão eu vou arrumar alguém dentro da sua organização para me contar. Então é melhor que você me conte. E no final nós conseguimos realmente ficar bom, até que ele saiu da empresa. E depois saí eu, né? Saímos os dois. Bom, você recentemente recebeu uma notícia que é difícil, que foi a de que estava sofrendo o mal de Parkinson. Como é que foi isso e como é que você reformulou a sua vida a partir dessa notícia? No começo você fica deprimente, você fica deprimido bastante tempo. Você pensa realmente, eu fui sempre esportista, desde garoto realmente. E de repente eu vou perder a mobilidade, você fica... Porque não é só, pega muito mais. Não sei se está percebendo, o que mais me incomoda é a flexibilidade das cordas vocais. Uhum. Me atrapalha muito. Inclusive eu sei que um grande político, eu gosto muito dele, o Serra, ele está com Parkinson, ele está quase não falando mais. É difícil, é isso que mais me incomoda. Então você fica extremamente deprimido, até que você absorve, fala, o que eu posso fazer? Vou tentar fazer da melhor maneira possível o resto da minha vida. Mas é muito difícil você aceitar que você tem Parkinson. Aí você começa a pensar, né? Porque uns dizem que é genético, tem um pouco de 10% das doenças são genético, é hereditário. Eu falei, eu nunca vi na minha família. Comecei a procurar, e tem dois, tem uma tia com Parkinson e tem um primo com Parkinson, do lado do meu pai. Então, para mim é meio hereditário. Bom, eu tenho certeza que é um desafio seríssimo, mas você tem todas as condições para enfrentar isso de cabeça erguida. Como eu já te falei antes, eu tenho amigos que enfrentam esse problema também. E a tecnologia hoje está bem evoluída e consegue reduzir os efeitos. Eu estou num ponto ainda que eu acho que se eu ficar quietinho, não fazer muita coisa, você vai achar que eu não tenho Parkinson. Mas eu tenho Parkinson, né? Tem muita coisa que acontece, né? No parkinsoniano, né? Que não é só movimentação, tem uma série de outras reações. Mas no final das contas, realmente você fala, tudo que você fez, a cabeça funciona muito bem ainda, muito bem, então não acabou a vida. Acho que eu ainda faço quase tudo que eu fazia, não com a mesma intensidade. Eu ando de bicicleta, e ando bem, faço uns 30 km de bicicleta. Eu ainda jogo tênis, não jogo com a mesma intensidade, mas não corro, não dá para correr daquela velocidade. Mas é interessante, quando você entra no exercício, o corpo reage quase como se não tivesse Parkinson. Entendeu? Mas é claro, você começa a fazer exercício com muito menos intensidade. Com menos intensidade, mas com mais frequência, você tem que fazer todo dia. Se você não ficar 3, 4 dias sem fazer exercício, você sente o seu corpo cair. Então, isso se força você a estar sempre em atividade. A cabeça funcionando bem, aí você suplanta o problema no começo lá da depressão, esse negócio todo. Mas não é agradável, mas eu falo, é o que eu tenho para hoje. Então eu tenho que viver cada dia bem vivido. Bom, como vocês viram, Manuel Horácio continua sendo um visionário, e eu vou terminar lendo um trecho do livro, que é um artigo escrito por você em 2008. E é impressionante como esse artigo, escrito tanto tempo atrás, vale para hoje. Ele vale para o que a gente vive agora. O texto é o seguinte: já está na hora de o Brasil completar algumas tarefas pendentes que há muito tempo vêm sendo prometidas pelos nossos representantes. A lição de casa que precisamos fazer consiste em 5 reformas básicas para pavimentar o caminho que nos levará ao status de país desenvolvido: a política, a do judiciário, a trabalhista e sindical, a reforma do Estado e a tributária. A gente conseguiu algumas, está em vias de fazer uma outra que é mais ou menos,
Mas aqui está escrito o caminho do progresso para o nosso país. Sem isso aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que a principal que deveria ser feita é a política, que realmente não vai ser feita. Vai ser muito difícil de ser feita. A não ser que seja feita top-down, né? Sem, talvez... Se criar uma comissão, ou seja lá de notáveis. Do Congresso, de notáveis, mas realmente com autonomia total, que não pode, tem que ser votado depois. Pelos próprios políticos vai ser difícil ser feito. Vai ser muito difícil. E se você pegar realmente a relação de todos, eu acho que eu escrevi uns 30, 40 artigos. E eu relendo aquilo, eu falo, não, o país não muda. Principalmente no aspecto político, ele não muda. E é por isso que todo mundo, você que está vendo esse vídeo, precisa se envolver e pressionar. Sem a pressão contra o político, vai tudo continuar como está. A mudança, a mudança começa por nós primeiro, né? Nós temos que mudar, e ajudar a mudar. E não falar que só o governo vai fazer tudo, os políticos vão fazer tudo. Acho que grande parte depende de nós realmente. É uma pena ainda que no Brasil realmente você tem um problema educacional que atrapalha bastante realmente e bastante explorado pelos políticos, né? Então tem que se investir bastante realmente em educação, que eu tenho um artigo falando exatamente sobre educação. O Brasil gasta hoje 6,3% do seu PIB em educação, mais que a Coreia do Sul, mais que a maioria dos países do primeiro mundo. Mas gasta mal. Gasta mal. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui. Não adianta você ter uma verba enorme se você não sabe gastar bem. Né? Existe problema de gestão. O problema de gestão está no governo, está na empresa privada, está em todos, está na sua família, na sua casa. Se você não fizer uma boa gestão, você desperdiça recursos na realidade. Como eu falei, como eu disse no começo da entrevista, minha mãe acho que foi a maior economista que eu vi na minha vida, porque do nada ela fez alguma coisa, do nada. E se vou falar, ela ensinou até meu pai a ler e escrever, que meu pai nunca foi a uma escola. E ela estudou até o 5º ano de idade, apenas o 5º ano. E a maior tristeza dela com relação ao pai é que o pai, no 5º ano de escola, tirou ela para trabalhar na terra, ajudar na agricultura. E ela para mim, muito inteligente. Minha mãe, mas muito inteligente. Bom, Manuel Horácio, muito obrigado. Obrigado a você. Por dividir essa experiência incrível com a gente. E nós prestamos aqui homenagem a um grande ícone do mundo executivo brasileiro, volto a repetir, uma lenda do mercado nacional e com toda essa lição de vida para vocês. Até a próxima.